Seja bem-vindo à programação da Jovem Pan, Rabino Dudu Levinson, que já está conectado. Tudo bem, Rabino? O senhor me ouve bem? Obrigado, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Rabino, como é que você está vendo aí essa nota da Organização das Nações Unidas em relação à impossibilidade do deslocamento em 24 horas dessa quantidade de pessoas? Em primeiro lugar, eu acho importante a gente enfatizar que nessa situação de guerra, nada é muito claro e nada é muito óbvio, né? O ataque que Israel sofreu no último sábado, como você bem falou, eu morei muitos anos em Israel, deixou todo mundo transtornado, todo mundo chocado, principalmente pelos sequestrados, que temos mais de 150 israelenses ou de outras nacionalidades também que estão sequestrados naquela área. Então, o exército israelense precisa agir de uma forma rápida, né? Eles tentaram fazer aquela chantagem, digamos, de cortar a água, a eletricidade para ver se devolviam os sequestrados. Não funcionou. Então, agora não restou nenhuma outra alternativa além de atacar essa parte de Gaza. Na minha opinião, 24 horas é mais do que o suficiente, sim, para conseguir deslocar as pessoas de uma área para outra, para pelo menos poder, quem quiser, né, os cidadãos de bem que não são parte do Hamas, escaparem desses ataques. Então, eu acho que muitas vezes a ONU, ela é muito... Não sei se a gente quer falar sobre isso aqui, mas eu acho que ela é muito imparcial. Mas muitas vezes a ONU às vezes acaba se equivocando em alguns momentos delicados também. Mas eu acredito que não haveria problema com isso. O Rabino, eu preciso passar uma informação aqui para todos, já que nós estamos falando dessa questão humanitária. Israel está concordando, gente, em criar zonas seguras para os civis palestinos na faixa de Gaza. Essa é uma fala, inclusive, que vem de um funcionário, um alto funcionário dos Estados Unidos nesta sexta-feira. E ele diz o seguinte: uma das questões que abordamos nas reuniões de ontem em Tel Aviv é a necessidade de estabelecer algumas zonas seguras onde os civis possam se deslocar e estar protegidos das operações de segurança legítimas de Israel. Inclusive, esse é o responsável no dia seguinte à visita do secretário de Estado americano Antony Blinken. Os Estados Unidos, então, estão negociando, tem um processo aí de negociação rolando entre os Estados Unidos, entre Israel, o Egito, para abrir passagem na fronteiriça de Rafah, em Gaza, para que os estrangeiros possam fugir. É exatamente isso que está sendo discutido agora. Ou seja, tem um triângulo aí: Israel, Estados Unidos e Egito discutindo e debatendo saídas para que esses estrangeiros possam deixar a faixa de Gaza. Informação que a gente traz ao vivo nesta sexta-feira aqui na programação da Jovem Pan. Pepe, tem pergunta para o Rabino Dudu? Rabino, bom ter você conosco mais uma vez. A minha pergunta para você vai no seguinte sentido, né? Você não acha, por exemplo, que há pessoas boas que estão na região ali do sul da faixa de Gaza, né? Que não conseguem se mobilizar, né? Exatamente porque tem alguma pessoa com morbidade na família. Essas pessoas, por exemplo, estão ali presas, né, e não conseguem fazer um plano logístico para poder sair da região que vai ser mais atacada em 24 horas. Então, nesse sentido, existem situações que eu vejo que é uma situação, assim, que não é da minoria da Palestina, tendo em vista que 50% do povo da Palestina que vive na região da faixa da Gaza tem menos que 14 anos de idade, né? Ou seja, são crianças. A logística é muito mais complicada e, às vezes, é muito mais complexo para você poder se organizar uma saída em 24 horas. Então, você não acha que Israel poderia dar um prazo maior, por exemplo? 24 horas é muito pouco para isso. E é pouco também para organizar a região que vai receber esse contingente de pessoas também, né? Sim. Rabino, só antes da sua resposta, eu preciso receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 29 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está entrevistando aqui o Rabino Dudu Levinson, da comunidade judaica, e o PP fez a seguinte pergunta para ele: se ele acha que é pouco, apenas 24 horas, para que os palestinos possam se deslocar ali na faixa de Gaza, logo depois da ordem que o Estado de Israel deu, comunicando através de alguns panfletos. Rabino, pode responder o PP. Pepe, em primeiro lugar, agradeço a pergunta, né? Eu queria deixar muito claro, inclusive como rabino da comunidade judaica, que obviamente todos nós, né? Eu estou falando como por mim, mas todos nós judeus acreditamos que sim, existem
milhares e provavelmente milhões de pessoas boas que vivem na faixa de Gaza. Não existe, da nossa parte, uma guerra dos judeus contra muçulmanos ou de Israel contra os palestinos. Só estou enfatizando isso para deixar muito claro que nunca, em nenhum momento, o governo de Israel, nem agora, nem no passado, declarou algum tipo de anúncio ou de aviso ou de guerra contra nenhuma religião e também nenhum povo. Existe aqui, sim, uma guerra clara contra o Hamas, que é um grupo declaradamente terrorista, que é até engraçado como algumas pessoas tentam defender eles, quando eles falam, não, nós somos terroristas. E aí, né, inclusive alguns políticos do Brasil querendo dar outros nomes que nem eles mesmos querem ser denominados. Agora, o que está acontecendo lá, Pepe? Eu acho que não dá para a gente julgar. Obviamente, eu não estou no governo de Israel, nem vocês, quer dizer, ninguém aqui está lá exatamente para saber quantas horas exatas seriam necessárias. Mas digamos que o governo israelense é um governo de bem, como sempre se demonstrou nos últimos anos, que sempre, quando ataca qualquer prédio de terroristas na faixa de Gaza, sempre fizeram questão de avisar antes. E eles usam crianças como escudos humanos, a gente já sabe dessa história há muito, muito tempo. Mas eu acho que é impossível responder essa pergunta, Pepe, sem voltar um pouco antes no tempo e a gente entender como chegou a essa situação de calamidade na faixa de Gaza. E não só por causa do último ataque do sábado. Isso já vem por muitos e muitos anos. Em 2007, quando o povo... Posso continuar? Por favor, Rabino. Em 2007, quando o povo palestino elegeu o Hamas como seu representante, obviamente não foi todo mundo, mas uma grande parte, e depois virou uma grande ditadura, como nós sabemos, eles tomaram conta da faixa de Gaza. Então, se hoje lá é uma prisão a céu aberto, e é totalmente responsabilidade do Hamas e não de Israel. Dezenas de países árabes, muçulmanos, da mesma religião, não aceitam os palestinos como refugiados em seus países. Por quê? Como foi perguntado antes muito bem pelo Paulo, por que será que ninguém aceita? E essas desculpinhas de estar mediando aqui, estar mediando aí, é mentira. Ninguém quer terrorista no seu país. Ninguém quer terrorista no seu país. Então, assim, falando de todo o coração, como uma pessoa que eu me considero completamente cabeça aberta em relação a isso, não estou puxando a sardinha para o meu lado por eu ser judeu. Eu vivi em Tel Aviv por muito tempo, os últimos 6 meses eu estava lá, por acaso acabei voltando agora um pouco antes da guerra começar. Você vê uma convivência pacífica numa cidade extremamente cosmopolitana, uma cidade completamente assim, que você vê a harmonia entre judeus, árabes, cristãos, várias nacionalidades. Então é muito, muito triste o que está acontecendo lá. Agora, voltando ao ponto principal, né? Sim, tem muita criança na faixa de Gaza. Essas crianças, infelizmente, odeiam judeu, Pepe, odeiam judeu. Sim, não é uma minoria, não é uma minoria pequena. A grande maioria das crianças educadas na faixa de Gaza, na escola, elas aprendem com professores do Hamas a assassinar judeus desde pequenininho. Não é por acaso que invadiram 2.000 pessoas ao mesmo tempo, uma rave, kibbutz, e começaram a matar quem eles viam pela frente, decapitaram bebês. Infelizmente, com dor no coração eu falo, que eu já protegi muito, muito os árabes no passado, e ainda protejo todos aqueles que são de bem, mas a educação que eles recebem, desde a sua tenra infância até a idade que eles se tornam, muitas vezes, terroristas e homens-bombas na prática, com 14, 15 anos, muitos já mostraram na história. Então, assim, é muito difícil de resolver essa situação. Sim. É triste. Não, mas perfeito. É a minha opinião. Rabino, eu vou inserir aqui na nossa conversa, pedir para você continuar conectado com a gente, mas a gente vai trazer aqui para a nossa roda o cartunista e judeu que mora no Brasil, Leandro Spett. Ele já esteve em Israel por inúmeras vezes. Além disso, o trabalho que ele produz de cartoons e charges vão contra essa onda antissemita. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Dudu. Como é que você está, cara? Tudo jóia? Bom dia. Conheço o Leandro, faz tempo. Ô, Leandro, a gente se conhece. Como é que você está vendo toda essa situação e a repercussão, principalmente com os judeus conhecidos por ti? Antes de mais nada, Paulo, bom dia a todos vocês que estão assistindo, o pessoal que está aí da Jovem Pan também na bancada. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo de dar um espaço muito grande para o lado
de Israel para quem está, de certa forma, tentando defender aquilo que é o bem, aquilo que é positivo contra o terrorismo do Hamas. No passado não foi assim, então esse espaço que vocês estão dando é de suma importância. Lembrando que no passado as pessoas, e até hoje fazem assim, vocês estão chamando muitos judeus e muita gente do lado israelense e não do lado palestino. Mas é óbvio, porque o pessoal do lado palestino não são os culpados. Obviamente que os terroristas vêm do lado palestino, mas se você quiser fazer um contraponto, você deveria chamar terroristas palestinos para debater conosco. E é meio difícil fazer isso. O que acontece é que o que eu estou vendo aqui no que está acontecendo conosco é um desastre. É um desastre em termos sociais, comportamentais, econômicos, e o reflexo aqui no Brasil está sendo muito complicado. Principalmente porque a gente tem visto aqui na comunidade maior, não só na comunidade judaica, mas na comunidade maior, o negacionismo frente ao terrorismo. É muito complicado isso, é muito feio, é muito triste de ver nossos concidadãos, né, os brasileiros, apoiando o Hamas. Você querer apoiar os palestinos ou querer apoiar Israel, isso está ótimo, porque existem erros e coisas positivas de ambos os lados. Mas apoiar o terrorismo e gritar viva Hamas e dar 100%, 1000% de apoio a carros queimados não é nada, mas as pessoas decapitadas, a bebês mortos, quem é pai sabe exatamente a dor, quer dizer, não sabe a dor, mas consegue imaginar o que seria, né, ter o seu filho assassinado de forma brutal. E como o Rabino Dudu estava falando, essas crianças, elas são ensinadas desde pequena aos judeus. Então, passados tantos anos, esses jovens que são terroristas que invadiram, por exemplo, a rave, eles, desde pequeno, eles estão sendo treinados para odiar aos judeus. E aí você vê que isso depois se espalha para a nossa população aqui no Brasil. Os comentários que a gente vê nas redes sociais, parece que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E no mundo do cartoon, e no mundo do desenho e da arte onde eu trabalho, não é muito diferente. É quase que um trabalho solitário que eu faço. Tem alguns outros no meu ramo que estão do nosso lado. Eu gostaria de dizer assim, que fazem um trabalho hercúleo, bem difícil. Mas é isso, só para dar um apanhado geral. Não, perfeito. No começo. Não, eu peço que vocês dois fiquem aqui com a gente, porque o papo vai continuar aqui, a cobertura especial da Jovem Pan em relação à guerra que acontece lá no Oriente Médio. Imagens ao vivo, Mari Vasquez? Essas imagens são ao vivo da faixa de Gaza. Por lá, nesse momento, são 4h37. O dia está um pouco mais tranquilo, se na comparação com outros dias, principalmente ontem e anteontem. A situação foi extremamente crítica, o nível de bombardeio ali, a quantidade de mísseis, de fumaça no céu. Hoje um pouco mais tranquilo.